Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, estamos aqui com a lição de número 9, com o tema Perdão, Gratidão, Vigilância e Oração. Lucas 18, 17 e 18. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participe juntamente conosco, comenta a respeito de nossas aulas. Quero agradecer você que já tem comentado, que tem participado. E o irmão aí, Rocha de Maracangalha, Belém do Pará, que Deus te abençoe, meu amado irmão, que está sempre conosco, tá bom? Então vamos iniciando a lição de número 9. Como eu já citei o tema, os capítulos que nós vamos abordar. Leitura bíblica para estudo, Lucas 17, de 1 a 24. Essa é a revista que nós tomamos por base para a nossa aula, tá bom? Para você que ainda não me conhece, a minha formação é bacharel em teologia, estou fazendo pedagogia e também tenho aí a pós-graduação em terapia familiar e também aconselhamento pastoral, tá bom? Então vamos lá, texto áureo e verdade prática. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não é algo que eu possa ver. O reino de Deus ele é algo espiritual, ele está entre nós, tá bom? Verdade prática, gratidão, perdão, humildade, vigilância, vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. Ou seja, a gratidão, o perdão, a humildade, a vigilância e, claro, a vida de oração e não menos, né? A vida também de leitura da palavra de Deus são ingredientes essenciais para o viver cristão, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Nossa introdução. Chegamos a 2 capítulos em que se concentram uma parte de narrativas exclusivas deste evangelho. Temos aqui o Filho do Homem a caminho de Jerusalém e alguns ensinos importantes para os discípulos e, consequentemente, para a nossa caminhada cristã. Então, nós estamos vendo aqui Jesus a caminho de Jerusalém, trazendo os ensinos importantíssimos para cada um de nós. E os nossos pontos, eu vou dar uma adiantada, você já lê na sua revista, tá certo? Perdão e gratidão, vigilância, oração. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar um tempo, tá bom? Então vamos lá entrar já no primeiro ponto da nossa aula. Perdão e gratidão. Hoje existem muitas pessoas que não conseguem perdoar e um número de pessoas que são ingratas, infelizmente, tá bom? Então vamos lá. Quantas vezes perdoar? Disse Jesus a seus discípulos. Os ditos aqui comunicados contêm 4 ensinamentos. Primeiro, Jesus fala dos escândalos, os quais rodeiam cada pessoa. Contudo, sobre aquele que os provoca cairá um grave ai de condenação. O que é que Jesus está dizendo? Olha, os escândalos, eles irão acontecer, mas ai daqueles que trazem os escândalos, tá certo? A tradução aqui bem simples aqui, a interpretação desse primeiro ponto. Ponto 2. O Senhor fala sobre a necessidade do perdão ilimitado, sempre que houver arrependimento. Pessoal, olha só, o perdão ele não pode ser negado a ninguém, tá certo? Vimos na lição anterior o Pai Nosso, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Se nós não perdoarmos, também não receberemos o perdão de Deus. O perdão deve ser ilimitado, porque foi assim que Deus nos perdoou. Não há limites para o perdão. Quando Jesus fala de 7 vezes, não significa que uma 8ª ofensa não será perdoada, mas que o perdão deve ser habitual. Quem não perdoa, destrói a ponte sobre a qual ele próprio terá de passar. Olha só uma coisa bem interessante aqui, pessoal. O que esse ponto já está nos dizendo?
O perdão não há limite, Jesus não estabeleceu limites, ele faz uma citação de 7 vezes. Não quer dizer que se a pessoa pecou a 8ª vez não deve ser perdoada. E quem não perdoa está quebrando essa ponte que um dia ele precisará passar. Por quê? Porque todos nós erramos e todos nós necessitamos sim pedir perdão de nossos pecados, tá certo? Então temos que estar sempre prontos a perdoar. É fácil? É não. Se fosse, todos perdoariam com facilidade. Mas com Cristo Jesus e com o Espírito Santo, ele nos ensina a perdoar, porque nós também queremos ser perdoados, tá certo? Continuando. Ponto 3, né? Os apóstolos que entendem o sentido do ensinamento pedem pelo aumento da fé, porque da fé correta brota o amor para suportar e superar os tropeços e também perdoar. Perdão muitas vezes é um ato de fé, pessoal. Ora, se eu acredito que se eu perdoar eu vou ser perdoado, isso está envolvendo a fé. E os apóstolos pediram para que Jesus viesse aumentar, viesse fortalecer a sua fé. E isso nós também devemos pedir, fortalece, Senhor, a nossa fé, porque nós queremos ter tamanha fé ao ponto de perdoarmos com facilidade. 4. A fé que supera escândalos é humilde e corajosa. De forma sensata, ela reconhece que não possui méritos próprios. Esse é o sentido e nexo profundo da parábola do servo lavrador, a quem não são devidos nem agradecimentos, nem recompensa pelo cumprimento da obrigação. Pessoal, é o seguinte, o que nós temos que entender é que muitas das vezes as pessoas causam algo que são pavorosos, algo que são realmente muito horrível. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando toda a igreja peca, todo mundo reconsidera, perdoa. Aí quando um pastor peca, todo mundo quer crucificar o pastor. Mas ele também deve receber o perdão. Porque, mas o pastor fez algo escandaloso. Sim, mas ele também deve receber o perdão quando de fato ele se arrepende diante de Deus. Não é só a igreja. O pastor também é ser humano. E ele também sim necessita de um arrependimento, claro, e do perdão. Só que muitos ignoram isso, né? E muitas das vezes coloca aí o pastor entre a cruz e a espada, tá bom? Então vamos continuar agora o ponto de número 2. A cura dos 10 leprosos. Muito interessante esse texto, maravilhoso. A entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Essa é a maior cura coletiva realizada por Jesus que temos registrado. 10 leprosos são curados de modo instantâneo, enquanto obedeciam a um comando do Salvador. Ou seja, os leprosos ouviram a voz do Senhor Jesus e aí os 10 foram curados ao mesmo tempo. O fato de apenas um voltar para agradecer mostra que há mais pessoas recebendo bênçãos do que agradecendo. Pessoal, olha uma coisa interessante. E infelizmente existe muitas pessoas que são ingratas. Por mais que você faça por elas, infelizmente vai ter muitas que não vão agradecer. Mas não se preocupe com isso. Continue ajudando, abençoando as pessoas, porque o retorno vem de Deus, tá bom? Continuando aqui. Se observarmos que este que mostrou gratidão era um samaritano, então tudo fica mais admirável, pois essa atitude veio de onde não se esperava. Temos agradecido e glorificado a Deus pelas suas bênçãos recebidas. Será que nós somos gratos a Deus pelo alimento, pão de cada dia, pelo lar que nós temos, pelas nossas vestimentas, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos familiares, pela sua palavra, pela salvação? Que venhamos refletir e venhamos ser mais gratos, porque a Bíblia diz que por tudo dai graça. A raridade da gratidão. Isso aqui é nos tempos atuais, né?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Nenhuma outra história do Evangelho assinala tão diretamente a ingratidão do ser humano. Os leprosos tinham chegado a Jesus com um desejo desesperado. Ele os tinha curado e 9 deles não voltaram para dar graças, considerando sua cura como algo merecido. Prosseguiram a caminhada até o sacerdote. Ou seja, 9 não voltou para agradecer. Apenas um, e ainda era estrangeiro. E muitas das vezes as pessoas que não são nem cristãs, elas agradecem mais do que os próprios cristãos. Continuando. O 10º, um samaritano, profundamente tomado pelo sentimento de ser indigno, entendeu sua cura como dádiva. Por isso se sentiu obrigado a agradecer de coração. Pense numa coisa ruim, pessoal, sabe o que é? É você ajuda a pessoa e no final ela é tão ingrata que ela diz: eu não te pedi nada, você fez isso porque quis. Tá certo? A volta do samaritano não aconteceu somente depois de ser declarado puro pelo sacerdote, mas quando constatou que sua lepra havia desaparecido. Vamos ter um comentário aqui de Fratz Henrique comentando sobre o tema. Eu acredito que o nome desse é isso aí, tá bom? Diz que Jesus expressa diante dos discípulos e do Eterno sua suprema surpresa com o fato de que todos os 10 curados, somente esse único estrangeiro retorna e dá glória a Deus. Dessa pergunta ressoa um tom de lastima pela ingratidão que os 9 judeus curados manifestaram. Olha só uma coisa interessante. Nós temos aqui um estrangeiro que volta e agradece ao Senhor, e 9 daquele grupo que estavam leprosos eram judeus que deveriam voltar e agradecer a Cristo. Mas eles não fizeram isso, não tiveram esse sentimento no seu coração. Então seja grato a Deus. Parem de reclamar e passe a agradecer, tá bom? Ponto de número 2, vigilância. Muito importante. É tanto que a Bíblia diz, ó, vigiai e orai. A Bíblia diz que é para vigiar primeiro e depois orar. O aspecto do reino. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível, uma visível aparência. Alguns fariseus se aproximaram do Senhor com perguntas acerca do tempo da vinda do reino de Deus. E o diálogo de Jesus com eles é exclusivo de Lucas. Ou seja, Lucas fez essa narrativa com exclusividade. Porque os fariseus achando que o reino de Jesus seria terreno, que Jesus ia ali estabelecer um reino, ia colocar um trono sobre a terra e iria reinar. Mas o reino do seu Jesus é totalmente outro. A pergunta dos fariseus alicerçava-se sobre um conceito bem formal do reino divino. Eles imaginavam a vinda do reino de Deus, ou seja, do reino messiânico, como um acontecimento histórico, súbito, exteriormente grandioso, que poderia ser o quê? Verificado, vivenciado com uma precisão, um reino estabelecido, um reino que pudesse ser visível, Jesus sentado num trono, mas não era esse o objetivo. Jesus ensina que o aspecto do reino não é visível. Uma coisa interessante é que os próprios discípulos chegaram para Jesus: Senhor, é esse tempo que restaurará o reino a Israel? Os discípulos estavam achando também que Jesus viria estabelecer um reino naquele momento. Essa resposta pode significar pelo menos 2 compreensões. O reino de Deus está dentro de vós. Isto é, ele trabalha nos corações humanos, ou seja, ele está dentro de cada um de nós. Portanto, não devemos procurar uma revolução das coisas materiais, e sim uma revolução nos corações dos homens. Ou seja, nós temos que trazer esse reino para dentro de nós.
Um reino que não é visível, que não é palpável, um reino que é espiritual e que um dia faremos parte dele quando Jesus nos levar a essa terra. Pois o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus, diferente de qualquer reino terreno, é uma realidade espiritual invisível que já chegou ao mesmo tempo em que aguardamos a sua plenitude. Onde é que está o reino? O reino de Deus, ele é invisível, ele está entre nós. Ele está na sua vida, tá certo? E quem não nasceu de novo não pode ver, não pode entrar, não pode participar desse reino. Então, há necessidade do novo nascimento. E agora vamos para o tópico de número 2. Expectativas erradas. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem o sim. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vai vir muitos aí em meu nome, dizendo que sou eu. Uns vão dizer que está aqui, outros que estão ali, mas vocês não devem seguir. Agora, a expectativa da iminente aparição do reino messiânico, que tanto os discípulos quanto os fariseus acreditavam, é considerado por Jesus como um erro. Tá certo? Jesus adverte os discípulos para que não deem ouvidos aos espíritos mentirosos e aos boatos, os quais diziam que o Senhor estaria ali ou acolá. Ora, se nos dias atuais hoje tem pessoas que se declaram seu Messias, e infelizmente muitas e muitas pessoas acabam aí seguindo, quanto mais naquele tempo, né, que o povo estava esperançoso pelo reino terreno, pelaquilo que era possível ver e tocar. O retorno do Filho do Homem não é acontecimento oculto, mas ocorre perante toda a humanidade, pois o Senhor compara a sua vinda como um relâmpago. Jesus há de aparecer no céu, em todos os lugares da terra, súbita e visivelmente e com glória de rei. Ou seja, Jesus vai estar lá nas nuvens, nos altos céus, para chamar a sua igreja amada, que somos nós em Cristo Jesus. E agora o ponto 3, pessoal. Bem interessante. Olha, os dias de Noé e os dias de Ló. Que comparação interessante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Na sequência, com base em 2 exemplos históricos do passado e em 3 acontecimentos da vida cotidiana, o Senhor assinala os pontos decisivos em sua volta. Como foi nos tempos de Noé e como foi nos tempos de Ló, assim também acontecerão naquele dia, quando o Filho do Homem for manifesto. Pessoal, o que é que estava acontecendo no tempo de Noé? O que é que estava acontecendo no tempo de Ló? É que o autor faz essa citação. O que estava acontecendo? O povo comia, casava e davam-se em casamento. Estavam vivendo uma vida totalmente distante do Senhor, uma vida que não estava agradando a Deus, uma vida dispersa, até que veio aí o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, até que veio o juízo de Deus sobre a terra, que foi o dilúvio, né? Então fazem essa citação interessante aqui. E hoje o povo não está diferente, estão comendo, casando, dando-se em casamento, estão vivendo a sua vida e estão aí dispersos. Deus vai trazer juízo sobre essa terra, o arrebatamento vai acontecer e vai pegar muitas pessoas dispersas. E qual é o ponto de correlação? É a diferença e o absoluto descuido para com as coisas de Deus. Ao falar sobre esses dias, William comenta o próprio caráter repetindo da vinda, aponta para a necessidade de se guardar contra a falta de preparação e o descuido. Pessoal, como é que as pessoas são enganadas e serão enganadas? Pela mentira. Então, quando eu não conheço a verdade, a mentira ela vai me enganar. Então é por isso que nós devemos conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as Escrituras, ler cada vez mais e aprender de Deus para que não venhamos ser enganados, tá certo? Durante os dias de Noé, isto é, quando esse pregador da justiça estava construindo a arca e exortando o povo se recusou a levar a sério o que ele estava fazendo e dizendo. Surge a pergunta,
Por que Jesus escolheu Noé e Ló como exemplo? Os dois deram atenção à advertência de Deus. Noé construiu uma arca, ação que a muitos podem ter parecido como a coisa mais tola que possivelmente podia fazer. E quanto a Ló, quando Deus lhe ordenou que deixasse Sodoma, ele, ainda que com um grau de hesitação, atendeu o chamado. Embora esses dois fizessem os preparativos necessários em obediência às ordens divinas, as multidões indiferentes pereceram. Em ambos os casos foram alcançados por repentina destruição. Mas só os soberbos foram destruídos. A água os afogou, o fogo e o enxofre os consumiram. Vamos fazer uma rápida relação aqui. O que é que o autor está dizendo em todo esse comentário? Noé fez a arca, pregou, disse que o dilúvio viria e o povo não deu a mínima. E aí o dilúvio veio e matou todo mundo. Anterior nós vemos quem? Ló, em Sodoma e Gomorra. Ló estava lá, Deus disse que ia destruir. Abraão começa a orar, a interceder pela vida de Ló, pela família de Ló. E aí Deus tem misericórdia de Ló, vai tirar Ló e sua família, suas duas filhas e sua esposa. Infelizmente, ela olha para trás, desobedecendo a Deus e virou estátua de sal. E aí Deus tira Ló de lá e destrói Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Ou seja, todos aqueles que não ouviram a voz, aqueles que não deram atenção ao que o Senhor estava falando, pereceram em meio ao caminho. E hoje nós temos pessoas que ainda estão dessa forma. E infelizmente, se Jesus voltar e elas não tiverem se arrependido, também serão destruídos. Ponto 3, oração. Tópico 1. Uma viúva insistente. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Na parábola do juiz iníquo, Jesus naturalmente não está assemelhando Deus a um juiz injusto. Presta atenção, tá, pessoal? Nós temos que entender aqui que é uma parábola de um juiz que, mesmo sendo injusto, por a mulher insistir tanto a ele, ele vai lá e julga a causa dela, tá bom? A parábola é da variedade do quanto mais se um homem ímpio às vezes faz o bem, mesmo por motivos maus, quanto mais Deus fará o bem. Temos aqui um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, era controlado por seus próprios ideais e inclinações. Olha só. A viúva era um símbolo de pessoa indefesa, que sabia que o direito estava do lado dela. Não pedia vingança, mas sim justiça. E ela era persistente, ou seja, ela sabia que tinha um direito dela, estava do lado dela. Ela não queria vingança, ela só queria justiça, que a sua causa fosse julgada. A viúva precisava superar 2 obstáculos. O primeiro lugar, pelo fato de ser mulher, praticamente não existia perante a lei. Infelizmente, naquele tempo, havia essa restrição, havia essa desconsideração com as mulheres. Na sociedade palestina do tempo de Jesus, as mulheres não pleiteavam suas causas. Em segundo lugar, uma vez que era viúva, não tinha um marido para representá-la no tribunal. Olha só, pessoal, a mulher não tinha esse direito de ir a tribunal para reivindicar, para pleitear as suas causas. Elas necessitavam que o seu esposo é que fizesse essa representação. Só que ela era viúva, não tinha quem o fizesse por ela. O perseverante e insistente clamor daquela viúva mostra como deve ser nossa vida de oração. Então foi o que a mulher fez, tomou atitude, ficou, não tinha ninguém por ela, ela insistiu, até que o juiz julgou a causa dela. Então como é que eram as nossas orações? Não espere ninguém orar por você. Insista em oração perante o Senhor, que ao seu tempo Deus vai te abençoar, tá certo? Tópico de número 2.
A oração do fariseu e do publicano. Nossa, que passagem linda, maravilhosa. Essa aqui é demais. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justo e desprezavam os outros. Ou seja, o publicano e aqui, humildemente, o fariseu com o pescoço levantado, querendo ser melhor do que o outro. Que parábola linda! Como a parábola anterior, também este pertence ao material exclusivo do Evangelho de Lucas. Naquela época, os devotos oravam 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Nesta parábola temos 2 homens orando, sendo que um deles era um fariseu, o qual orava para si mesmo. A verdadeira oração, porém, é oferecida sempre a Deus e só a Ele. Ou seja, o fariseu orava falando de si mesmo, se colocando lá em cima. Olha só. O outro era um coletor de impostos, que, consciente da sua indignidade, se mantinha afastado e sequer levantou os olhos a Deus. Lucas nos mostra que ninguém deve menosprezar seus semelhantes, nem achar-se demasiadamente justo por causa de suas obras. Uma coisa interessante, lá está o fariseu orando. Oh Deus, eu não sou como esses homens, pecadores, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu chego cedo na igreja, eu ajudo, eu me visto bem. E lá está o coitado do fariseu com a cabecinha baixa. Oh Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só, a forma que as pessoas se apresentam diante de Deus faz toda a diferença. Nós não somos nada diante de Deus. Mas quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele vai nos exaltar. Não no sentido de nós nos gloriarmos, mas nos levantar como pessoas, homens e mulheres de Deus. Uma vida de boas obras é importante, mas o que nos permite estar perante Deus é a sua graça e misericórdia. Na oração não nos elevamos acima de nossos semelhantes, mas recordamos que somos parte da humanidade pecadora, que sofre e está contrita, ajoelhada perante o trono da misericórdia de Deus. O foco da nossa oração não deve estar nos pecados dos outros, mas em nossas próprias pecaminosidades. O que o fariseu estava dizendo? Apontando o pecado alheio, apontando o erro dos outros. Como é que deve ser a nossa oração? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei assim, eu falhei, eu errei. Me ajuda, me ergue, me levanta, me dá força, me revigora, reconhecendo o erro. Como eu vejo uma parábola muito linda, que é da aula anterior, quando o filho pródigo ele entende: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. Ou seja, o reconhecimento, o arrependimento sincero. Então, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Que aula maravilhosa. A oração do cego de Jericó. Outra passagem linda. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Havia muitos cegos naquela época. Vários fatores contribuíam para isso. Luminosidade solar intensa, a área carregada pelo vento, falta de higiene, não tinha, né? Que causava infecções oculares, enfim. Havia muitas pessoas cegas naquela época. Muitos cegos se deslocavam para Jericó porque havia uma crença popular de que lá pessoas eram curadas da cegueira. Estes cegos não podiam trabalhar e viviam espalhados pela cidade, mendigando, numa mendicância, né? Mendigando, pedindo esmola, no ditado popular, mais fácil de se entender. De acordo com Mateus, Jesus curou 2 cegos ao sair de Jericó. Marcos fala em um cego na saída. Já Lucas em um cego na entrada. Nossa opinião é que se pode
presumir 2 cegos, uma na entrada e o outro na saída da cidade. Dentre os dois, Marcos destaca Bartimeu como o mais conhecido. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Nós temos 4 pessoas com 4 visões diferentes em alguns momentos dos evangelhos sinópticos. Aqui nós temos 3, Mateus, Marcos e Lucas. Então, eles estão, poderia estar vendo quem está na frente da cidade, quem está saindo. Não há qualquer erro, pelo contrário, os evangelhos se unem para trazer uma explicação melhor. Então, há a possibilidade de que havia um cego na entrada, havia um cego na saída e havia uma quantidade de cegos no meio da cidade, tá certo? Então, não há nenhum erro aqui. Neste momento, um cego no caminho para Jericó perguntou à multidão ruidosa que passavam o que era aquilo que ele ouvia. Obteve a resposta de que Jesus de Nazaré estava passando. As palavras do cego pelas quais ele implora misericórdia a Jesus são: Filho de Davi. Este título é uma honraria messiânica que caracteriza o Senhor como herdeiro do trono de Israel, né? O herdeiro do trono israelita, tá certo? A crítica que os acompanhantes dirigem ao cego mostra que eles viam sua súplica como uma impertinência descabida ao mestre. É tanto, né, que os discípulos despedem aí que vem gritando atrás de nós, né? O cego, porém, não se deixa desanimar, mas chama com voz ainda mais forte. Repetindo seu pedido, o grito ou a saudação do cego fez com que Jesus parasse. A pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Jesus mostra toda a sua ternura e quanto um clamor sincero toca o coração do Filho do Homem. Pessoal, uma coisa interessante. O cego, ele, ao perceber através das pessoas que era Jesus o Nazareno que estava passando por ali, ele entendeu que Jesus era aquele que podia curar, aquele que podia atender a sua necessidade. Então eu quero dizer hoje, eu não sei o que você está pedindo, o que você está buscando, mas o Senhor Jesus, se Ele ouvir o teu clamor, Ele trará o teu milagre, assim como Ele trouxe do céu. Bom? Louvado seja Deus, nós chegamos aqui ao nosso terceiro tópico do terceiro ponto e a nossa aplicação pessoal. A prática do perdão e da ação de graças a Deus deve ser o sinal do reino entre nós. Olha só, louvado seja Deus. Quer saber se você está participando do reino de Deus? Pratica o perdão, pratica a ação de graça e você vai saber que o reino de Deus está dentro de você. E agora, perguntas e respostas rapidinho. Marque com V para a opção verdadeira e F para a opção falsa. A fé que supera escândalo é humilde e corajosa? Segundo a revista, verdadeiro. O retorno do Filho do Homem é acontecimento oculto, mas ocorre perante toda a humanidade, pois o Senhor compara sua vinda a um relâmpago. Tem um pequeno erro, né? Está errada, é falso. Olha, 3. Lucas nos mostra que ninguém deve menosprezar seus semelhantes, nem achar-se demasiadamente justo por causa das suas obras. Verdadeiro. Então nós temos aí verdadeiro, falso e verdadeiro. Louvado seja Deus. Chegamos ao fim da nossa aula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde e até a lição de número 10, se o Senhor nos permitir.